Fala, fera! Vamos para mais uma mãozinha arretada, onde vamos falar sobre conservação da energia mecânica, pegando os casos que envolvem energia cinética e energia potencial gravitacional. O que você precisa ficar ligado é que só vai acontecer conservação da energia mecânica se o sistema estiver livre da presença de forças dissipativas. Então a energia total de um sistema só permanece constante se o sistema estiver livre da ação de forças dissipativas. Ou seja, para você lembrar, eu trouxe a seguinte frase: na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica, que é a energia total, fera, ela permanece constante. Ou seja, ocorre apenas conversão entre suas formas cinética, que é a energia que está associada à velocidade, ao movimento, e a sua forma potencial, que é a energia armazenada por um corpo. Neste caso aqui, a energia potencial pode vir na forma gravitacional ou na forma elástica. No vídeo de hoje, nós vamos tratar apenas da forma gravitacional, que é quando um corpo armazena energia e essa energia armazenada está relacionada à sua posição, mais precisamente à sua altura. Beleza, fera? Ô, Taveira, e como é que nós fazemos para calcular a energia mecânica? Aí você precisa lembrar que a energia mecânica nada mais é do que a soma da energia cinética mais a energia potencial. Repito, essa energia potencial pode ser na forma gravitacional ou na forma elástica, tá certo? Mas como nós estamos trabalhando com conservação da energia, isso significa dizer que a energia mecânica antes, para um sistema conservativo, a energia mecânica antes igual à energia mecânica depois, ou seja, a energia mecânica permanece constante. Sendo assim, eu posso escrever que a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial, ela vai ser igual à energia cinética final mais a energia potencial final. Tranquilo, fera? E aí eu trouxe dois casos para resolver com vocês. Fica ligado. Olha só. Nesse primeiro caso, ele diz o seguinte: na figura abaixo, um esquiador passa pelo ponto A com velocidade escalar de 8 metros por segundo. A pista de gelo é suficientemente lisa para que possamos desprezar a influência do atrito, e o ar também não oferece resistência considerável. Adotando para a aceleração da gravidade o valor de 10 metros por segundo ao quadrado, determinar, alternativa A velocidade escalar do atleta ao passar pelo ponto B, e a alternativa B, a velocidade escalar do atleta ao atingir o ponto C. Tranquilo? E aí, fera, se liga. Se ele fala que a gente pode desprezar a influência do atrito e o ar também não oferece resistência considerável, nós estamos trabalhando com um sistema conservativo. Ou seja, em todas essas situações aqui, em todos esses pontos, a energia mecânica permanece constante. Ou seja, a energia mecânica é a mesma, tá? Ele fala que nesse ponto A, o esquiador apresenta uma velocidade
de 8 metros por segundo. Ou seja, neste ponto A, o esquiador apresenta energia cinética, que é a energia do movimento. Ô Taveira, e com relação à energia potencial gravitacional? Fera, lembre que a energia potencial gravitacional, ela está associada, ela está relacionada à altura, beleza? Só que aí essa altura depende do referencial, depende do que nós chamamos de nível de referência, tranquilo? Se eu coloco meu nível de referência no ponto B, na horizontal onde passa o ponto B, eu considero que a altura aqui no ponto B é zero. Logo, no ponto A, teria energia potencial gravitacional. Mas eu posso muito bem colocar meu nível de referência no ponto A. Se eu coloco meu nível de referência no ponto A, ele não teria energia potencial gravitacional. Entende? Mas para essa questão, eu vou considerar o nosso nível de referência como estando na horizontal que passa pelo ponto B. Então, eu vou considerar o nível de referência na horizontal onde se encontra um ponto B. Ou seja, em relação ao nível de referência, o esquiador, ao passar pelo ponto A, se encontra numa altura de 1,8 metro, tranquilo? E este ponto B, já que está no nosso nível de referência, eu vou considerar a altura como sendo zero. Beleza, fera? E aí, se aqui nós estamos trabalhando com conservação da energia mecânica, para essa alternativa A, eu posso escrever que a energia total no ponto A é igual à energia total no ponto B, tranquilo? Ou seja, a energia cinética no ponto A mais a energia potencial no ponto A deve ser igual à energia cinética no ponto B mais a energia potencial no ponto B, tranquilo? E aí, Taveira, nós vamos só conferir se no ponto A e no ponto B o esquiador apresenta essas energias. Taveira, no ponto A, o esquiador tem velocidade? Tem. Então, ele apresenta energia cinética. No ponto A, o esquiador apresenta altura em relação ao nível de referência? Sim. Então, ele tem energia potencial gravitacional. Taveira, no ponto B, o esquiador tem velocidade? Sim, porque é exatamente a pergunta da alternativa. Qual é a velocidade que ele passa pelo ponto B? Então, ele tem energia cinética. Mas, Taveira, no ponto B, o esquiador tem altura? Opa, no ponto B é exatamente o nosso nível de referência. Se a altura no ponto B é zero, eu vou considerar que a energia potencial no ponto B ela vai ser zero. Até porque, lembra que a energia potencial gravitacional é dada pelo produto mgh, certo? E a energia cinética é dada pelo produto mv² sobre 2, como eu vou escrever para vocês agora. Ou seja, energia cinética do ponto A, m, velocidade de A ao quadrado sobre 2, mais energia potencial gravitacional do ponto A, mg, a altura do esquiador no ponto A, igual à energia cinética no ponto B, mvb² sobre 2. Tranquilo, fera? Como a massa está aparecendo em todos os membros, tanto do lado esquerdo da igualdade como do lado direito, nós podemos aqui fazer a simplificação. Tranquilo? E já que o esquiador passa com velocidade de 8 metros por segundo no ponto A, nós ficamos com 8 ao quadrado sobre 2, mais 10 vezes 1,8, tranquilo? Igual a velocidade de B ao quadrado sobre 2. Resolvendo isso aqui, 8 ao quadrado me dá 64.
64 sobre 2, isso me dá 32, mais 10 vezes 1,8, isso me dá 18, igual a VB quadrado sobre 2. 32 mais 18, fera, isso me dá 50. O 2 que está dividindo sobe multiplicando. Então, ficaria com 50 vezes 2 igual a VB quadrado. Conclusão, a velocidade do esquiador no ponto B seria a raiz quadrada de 100, que me daria 10 metros por segundo. Tranquilo? Então, a velocidade do esquiador, ao passar pelo ponto B, 10 metros por segundo. Tranquilo, fera? Já na alternativa B, ele pede a velocidade do esquiador, a velocidade do atleta ao passar pelo ponto C. Tranquilo? E aí você pode escolher se você faz a conservação da energia entre os pontos A e C, ou se você faz a conservação da energia entre os pontos B e C. Tranquilo? Fica a seu critério. Neste caso aqui, eu vou fazer a alternativa B, comparando o ponto B com o ponto C. Beleza? Então, a energia mecânica no ponto B deve ser igual à energia mecânica no ponto C. Ou seja, a energia cinética do ponto B mais a energia potencial do ponto B deve ser igual à energia cinética do ponto C mais a energia potencial do ponto C. Mas, fera, lá no ponto B, nós sabemos que ele apresenta uma velocidade de 10 metros por segundo. Logo, ele apresenta energia cinética. Mas no ponto B, o nível de referência, a altura igual a zero. Lá no ponto B, ele não apresenta energia potencial gravitacional. Indo para o ponto C, se ele quer a velocidade, vamos considerar que ele apresenta energia cinética. E com relação ao nível de referência, perceba que a altura aqui do ponto C seria a altura de 5 metros. 1,8 mais 3,2 me daria uma altura de 5 metros. Logo, ele apresenta energia potencial gravitacional. Abrindo aqui, ficaríamos com m, velocidade de B ao quadrado sobre 2, igual a m, velocidade de C ao quadrado sobre 2, mais m, g, altura do ponto C. Tranquilo? Como a massa aparece em todos os membros, nós vamos simplificar aqui cortando as massas e vamos para as substituições. Lá no ponto B, a velocidade é de 10 metros por segundo, então ficamos com 10 ao quadrado sobre 2. A velocidade no ponto C é a nossa pergunta, a gravidade vale 10 e a altura do ponto C, 5 metros. Tranquilo? Fera, 10 ao quadrado me dá 100, 100 sobre 2, isso é igual a 50, que vai ser igual a VC quadrado sobre 2, mais 10 vezes 5 me dá 50. Tranquilo? Quando eu passar esse 50 lá para o outro lado, ele vai passar com o sinal trocado. Ou seja, ficaríamos com 50 menos 50 igual a VC quadrado sobre 2. Mas tá vendo? 50 menos 50, isso aqui é igual a zero. Conclusão, a velocidade do esquiador no ponto C seria igual a zero. Conclusão, quando o esquiador chegasse no ponto C, ele ficaria em repouso, pois a sua velocidade iria para zero. Tranquilo, fera? Uma questão bacana sobre conservação da energia mecânica, onde na resolução nós só trabalhamos com a forma da energia cinética e da energia potencial gravitacional. Tranquilo? Vamos lá para mais um exemplo aqui.
Nesse exemplo 2, ele fala que com que velocidade o bloco da figura abaixo, partindo do repouso e do ponto A, atingirá o ponto B, supondo todas as superfícies sem atrito. Ou seja, mais uma vez, nós estamos trabalhando com a conservação da energia mecânica. Toda energia que o bloco apresenta no ponto A deve ser igual a toda energia que ele apresenta no ponto B. Para essa questão, fera, eu vou considerar o nível de referência na base aqui desse plano, tranquilo? Então aqui eu vou considerar o nosso nível de referência. Então se você abrir aqui, a energia cinética do ponto A mais a energia potencial do ponto A igual à energia cinética do ponto B mais a energia potencial do ponto B. Mas perceba que a questão falou que ele parte do repouso do ponto A. Tá vendo? Se no ponto A a velocidade é igual a zero, no ponto A o nosso bloco não apresenta energia cinética. Mas em relação ao nosso nível de referência, ele apresenta altura, logo armazena energia potencial gravitacional. Tranquilo? Já no ponto B, ele quer que você calcule a velocidade. Então, vamos considerar que ele apresenta energia cinética. E com relação ao nível de referência, ele também apresenta altura, logo armazena energia na forma de energia potencial gravitacional. Vamos abrir isso aqui. Lá no ponto A, energia potencial gravitacional, mgha. No ponto B, energia cinética, mv² sobre 2, mais energia potencial gravitacional, mgh. Mais uma vez, a massa aparece em todos os membros. Vamos aqui simplificar e vamos agora para as substituições. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. A altura do ponto A, 10 metros, igual a VB² sobre 2, mais gravidade, 10, a altura do ponto B, 5 metros. Fera, 10 vezes 10 me dá 100, isso igual a VB² sobre 2, mais 50. Esse 50 que está positivo passa para o outro lado negativo. Então, ficaríamos com 100 menos 50 igual a VB² sobre 2. Teríamos, então, que 50 seria igual a VB² sobre 2. Esse 2 que está dividindo sobe multiplicando. 2 vezes 50 me dá 100. Precisamos tirar aqui a raiz quadrada para calcular a velocidade do bloco no ponto B. Conclusão, a velocidade do bloco ao passar pelo ponto B seria uma velocidade de 10 metros por segundo. Tranquilo? Sendo assim, a alternativa correta para essa questão da AMAN seria a alternativa C, de coisa boa. Eu consegui aprender conservação da energia mecânica. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e vamos juntos. Sabe por quê, fera? Porque aqui a física é arretada. Até a próxima. Valeu!